Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a essa reflexão diária neste nosso canal. Hoje, dia 26 de agosto, quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, continuamos aí refletindo sobre o Evangelho de Mateus, hoje o capítulo 24, dos versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendem bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O texto é um texto produzido para uma determinada época, só que tem uma conotação para todos os tempos. Porque o mesmo erro que a comunidade cristã cometia naquele tempo pode ser o erro de outros cristãos em outros tempos. O que acontecia? No começo do movimento do cristianismo, diante das palavras do Evangelho, se acreditava que Jesus logo voltaria. Então, no máximo, aí, em questão de alguns anos, Jesus voltaria e transformaria todo mundo. Era um movimento que se tinha de que Jesus voltaria logo. É um Maranatá, vem Senhor Jesus. Só que começou que veio a primeira geração dos discípulos, eles morreram, teve a segunda geração dos discípulos, a terceira geração começou a pensar, o Senhor não vai voltar? Acho que ele não vai voltar não, acho que isso é a história da carochinha. E aí começou a se desviar do caminho. Começou a não se tornar perseverante. Porque que acontece? Se o Senhor Jesus está para voltar logo, eu tenho que me segurar. Eu tenho que andar no caminho, eu tenho que estar lá. Firme e forte, porque o Senhor vai voltar. A partir do momento que eu sei que o Senhor não vai voltar, eu começo a ficar mais relaxado. E aí práticas antigas do velho homem, como nos diz Paulo, começam a retornar. E a comunidade começa a ter membros laxistas. O que é ser laxista? Começar, Vamos voltar à vida antiga. Era boa. Aquilo que é a expressão que as pessoas usam. Cebolas do Egito. Quero voltar lá para as cebolas do Egito. Quero voltar para a vida antiga. Isso começa a dar problema dentro da comunidade. Começam a ter divisões sérias dentro da comunidade. Aqueles que permanecem fiéis ao Evangelho e à volta do Senhor Jesus e aqueles que começam a relaxar, voltando às práticas antigas. Então, o autor do Evangelho de Mateus nos coloca isso. Ficai atentos, porque vocês não sabem quando é que o Senhor vai voltar. E aí se cria a compreensão de que o Senhor vai voltar para cada um. Quando? Na nossa morte. Não sabemos quando vamos morrer. Eu posso estar falando com vocês hoje, amanhã está morto. Não sei. É quando se dá um encontro pessoal e definitivo com o Senhor. Então nós temos que estar atentos, porque não sabemos quando essa hora vai chegar. Aí se criou a visão, ou melhor, a interpretação de que o Senhor não voltaria para a humanidade tão logo, mas o nosso encontro pessoal com Ele se daria na nossa morte. Então o Senhor volta para nos resgatar, para nos levar para o reino dos céus. Eu sempre digo para vocês que a primeira pessoa que nós iremos encontrar na nova vida é o Senhor, porque é Ele quem vai nos ressuscitar. A partir do momento que nós morremos, morremos de maneira definitiva. Corpo, alma e espírito. O que o Senhor Jesus faz? Ele ressuscita o nosso espírito. É algo, obviamente, instantâneo, né?
Eu morro, ressuscito. Um piscar de olhos. E a primeira pessoa que nós iremos encontrar é o Senhor. E aí vamos para aquele processo de purificação da alma que se chama purgatório, onde nós iremos ver a nossa vida passar como num túnel, iremos saber as consequências das nossas ações, boas e ruins, e o alcance delas na nossa vida e na vida dos outros. É aquilo que chamamos de purgatório. É um processo de purificação da alma. E o Senhor chama a essa reflexão. Cuidado. E aí ele fala, né? Em verdade vos digo, mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, ou seja, querer ser acima deles, querer voltar à vida antiga, não valorizar mais o irmão de comunidade ou o ser humano como um todo, vai ter uma ingrata surpresa. Aqui é mais ou menos aquela reflexão daquele homem que teve uma colheita extraordinária. O homem já era muito rico e ele fez o quê? Em vez de pegar a sobra da colheita, ele derrubou todos os celeiros, construiu celeiros maiores e colocou tudo. Não dividiu com ninguém, principalmente com os mais necessitados. E aí qual que é a expressão que Deus fala? Louco! Ainda hoje estarás comigo, e para quem ficará tudo isso? E eu sempre digo nessa reflexão desse texto de que o erro do homem não era o fato dele ser rico. O erro daquele homem foi, se ele tinha celeiros, ele tinha muitos celeiros. Ele era rico. O que ele deveria ter feito? Enchesse os celeiros que ele tinha e aquilo que sobrou, que era algo extraordinário, que ele não contava, ele deveria distribuir para os pobres. Para aqueles que não tinham nada. E com certeza ele teria ganho algo e não perdido algo. Ele perdeu a vida. Por quê? Porque ficou apegado aos bens deste mundo. Queridos irmãos e irmãs, não sabemos a hora em que o Senhor Jesus nos chamará. Portanto, permaneçamos fiéis no caminho dele, vivendo o Evangelho, buscando fazer o bem, para que nós não tenhamos que nos arrepender de nada quando partirmos desse mundo. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.